Se você gosta desse tipo de conteúdo e adoraria ler o texto completo, prestigie o autor comprando livro físico ou e-book. Somos gratos por ter você no nosso canal. Que a sua experiência com os audiobooks aqui apresentados sejam enriquecedoras na tua vida. A Fórmula da Prosperidade. Coordenação: Marcos Martins de Oliveira, Lu Monteiro, Magdólia Abramo. Este é um daqueles livros para ficar na mente após a leitura e na cabeceira por uma vida inteira, e depois ser repassado às novas gerações. Nossa meta é que os leitores se sintam apoiados e fortalecidos pelas dicas, orientações e ferramentas oferecidas por cada especialista, e assim possam alcançar e superar todas as suas metas, voando alto, cada vez mais alto e com resultados positivos e cada dia mais surpreendente. Nossa mensagem é: você pode e merece. Nosso desejo é sua superação, sucesso e vitória. Nossa entrega é esta obra. Que esse livro possa ser seu gestor, um bom conselheiro, uma força extra e uma direção segura na sua jornada de prosperidade. Vá em frente. Vença. Você pode. Contamos histórias e compartilhamos conhecimentos pensando exclusivamente em você. Saiba mais sobre os nossos autores e livros visitando o site www.coach.io. Este livro oferece apoio, orientação e técnicas àqueles que desejam vencer as dívidas, equilibrar suas finanças, prosperar e encontrar a independência financeira. Um grupo de coautores oferece aos leitores, além de suas especialidades, suas vivências e experiências nessa área e trata o assunto com abordagem ampla, para além das planilhas e cálculos. Também presentes na obra, mas abrangem questões emocionais, crenças limitantes, autoestima e merecimento, propondo a nova relação com o dinheiro, com a fórmula segura para a vitória financeira e prosperidade. Dinheiro é problema ou é solução? Por Lu Monteiro. Algumas dessas situações soam familiares a você? Dívidas, brigas no casamento, divórcio, desemprego, sensação de que trabalha duro e que não consegue juntar dinheiro, gasta mais do que ganha, não consegue poupar, ganha bem, mas não tem qualidade de vida, não ganha o suficiente. Prosperidade tem a ver com seu modo de pensar, sentir e agir em tudo o que você faz. Entretanto, não existe prosperidade se os resultados financeiros não avançarem, pois esse é o ecossistema. A riqueza é efeito, consequência. Dinheiro não pode ser meta nem fim da vida de ninguém. Não corra atrás do dinheiro, pois ele correrá atrás de você. Aprendi na minha virada de chave de devedora a investidora que o desejo tem que ser maior do que o medo. Quite suas dívidas, caso as tenha. Quando fiz isso, tudo mudou. E assim começou a minha jornada dos 7 investimentos. 1. Invista em você. Quando cria e agrega valor a você e aos outros, você está apto a receber valor. Você permite, ativa e passa a dar acesso ao fluxo que já existe. Porém, não consegue de forma alguma encontrar se não quebrar esse padrão, esse paradigma de crenças limitantes. A vida é um eterno dar e receber. É débito e crédito. Mas às vezes não nos sentimos merecedores de receber e às vezes queremos dar ou doar o que não temos. Tudo parte do seu valor. E através dele você pode ativar esse fluxo de prosperidade e abundância. 2. Invista recomeçando sem ser do zero. O que é só seu? O que as pessoas falam que você faz bem? O que é difícil para você fazer e às vezes você perde a hora que nem sente? Decidi que precisava entender, porque sempre que tudo ia bem, lá vinha tal crença limitante. Eu, sem perceber, me autossabotava e recomeçava tudo de novo. Ao invés de recomeçar com os aprendizados e conquistas anteriores, eu recomeçava do zero, às vezes abaixo do zero, como nesse caso. Como sempre tive uma força iniciadora absurda, ia me vencendo e chegava até um ponto e aí
desistia de novo e recomeçava. Quando comecei a entender esse meu padrão de comportamento, esse círculo vicioso de escassez, de culpa, de não poder ganhar mais do que meus pais e de achar que poderia sim recomeçar, mas com muito esforço, decidi interromper esse processo nocivo e passei a me apropriar dos meus ativos, que eram só meus. E isso ninguém poderia me tirar. Quando você se coloca em movimento, a vida se abre para você. 3. Invista em novos hábitos e em novas habilidades. Você já pensou qual a pequena coisa que poderia mudar que irá fazer toda a diferença nos seus resultados? Eu aprendi a vender melhor, a agregar valor e cuidar de forma diferenciada dos meus clientes. 4. Invista em educação financeira. Comecei a entender que para investir bem eu teria que gastar bem. E gastar bem nada tem a ver com gastar muito, e sim com gastar com aquilo que você realmente precisa. Ter prioridades e planejamentos. 5. Invista em compartilhar. Estou compartilhando com vocês o que aprendi e continuo aprendendo, pois sempre teremos circunstâncias, adversidades e obstáculos a superar. Tenho certeza que, da mesma forma que aconteceu comigo, os altos e baixos vão te encontrar diferente para o próximo desafio. Treine sempre. 6. Invista em metas. Você já parou um momento para colocar no papel suas metas? Nomeie seus objetivos. Invista um tempo escrevendo, desenhando, visualizando e colocando cor em seus sonhos. Metas são importantes para nos dar parâmetros e ajudar a fazer ajustes, pois nós mudamos. Daí a importância de tê-las e acompanhá-las, para que pulsem e vibrem nos orientando durante a jornada. Aliás, metas são mais para apontar a direção do que para serem alcançadas. Mais importante do que a chegada é o caminho que trilhamos até lá. E como elas respiram e se transformam ao longo do caminho, sempre teremos um novo lá para chegar. 7. Invista no seu planejamento financeiro. Você se paga em primeiro lugar? O seu dinheiro faz dinheiro? O planejamento financeiro cria o caminho entre você e os seus sonhos. É uma forma inteligente de desenvolver o pensamento de longo prazo. Você precisa separar o dinheiro que você faz na hora que você o recebe. Esse será o dinheiro que irá trabalhar estrategicamente pelos seus objetivos, metas e sonhos. Capítulo 2. Criatividade para prosperar. Por Crisley Leonel. Prosperidade é a qualidade ou estado daquele que é próspero, que por sua vez significa ditoso, feliz, virtuoso, bem-sucedido, afortunado. Entretanto, muitas vezes o conceito de prosperidade se confunde ou é interrelacionado ao da riqueza, a ponto de algumas fontes apontá-los como sinônimos. Mas os debates continuam e cada vez mais cresce a corrente que aponta a diferença entre ambos. Faço parte dessa corrente. Prosperidade e riqueza não são a mesma coisa. Você já parou para pensar no que a prosperidade significa para você? A riqueza é detentora e a prosperidade é geradora. O dinheiro produz a riqueza e está disponível a todos, mas é necessário que você tenha um propósito para ter acesso a ele. É preciso se conectar à energia da abundância e da prosperidade para então se conectar ao dinheiro. Observe as pessoas bem-sucedidas à sua volta. Perceba por seu comportamento que elas não desejavam ser ricas, mas prósperas, pois a prosperidade é uma busca muito maior do que apenas deter riqueza financeira. É buscar ter saúde física, mental e emocional. É buscar viver com tranquilidade e independência financeira, focando em desenvolvimento e realização pessoal e profissional. A relação da criatividade com a prosperidade. Observando o mundo, a velocidade das mudanças que experimentamos em todos os sentidos e as constantes crises que atravessamos por diferentes motivos, fica fácil perceber que o fator mais importante para gerar e manter um fluxo excedente de recebimentos mensais a médio e longo prazo é a criatividade. Quando nos encontramos em dificuldades financeiras, quem nunca, é comum atribuirmos
a causa fatores externos, tais como crises econômicas mundiais, crises políticas, crises climáticas, pandemias. Enquanto transferimos a responsabilidade daquele momento de dificuldade para uma causa fora de nós, nada vai mudar e continuaremos na mesma situação de escassez. Observe que, mesmo em meio às crises, pandemias e problemas climáticos, sempre há os que olham ao redor com criatividade e identificam uma forma de se reinventar e prosperar em meio ao caos. Ela, a criatividade, é a chave, o fator essencial à prosperidade. Se você quer ser mais próspero e ter mais dinheiro, seja mais criativo. Capacite seu cérebro à criatividade. Precisamos pensar fora da caixa e devolvermos ao cérebro a plasticidade que nos permitirá a capacidade criativa excelente. Vamos capacitar nosso cérebro de forma ampla e não apenas com foco em um objetivo. Ou seja, não diremos ao cérebro, vamos quebrar os bloqueios que me impedem de criar uma saída para essa crise. Diremos que vamos quebrar os bloqueios e medos que nos impedem de encontrar saídas criativas diante de qualquer desafio. Sim, acredite, isso funciona. Dê ao seu cérebro o caminho lógico para vencer desafios. Não diga a ele, não vai dar. Diga a ele, mostre-me como vai dar. Estimule sua mente a encontrar saídas, a buscar novas alternativas, diversificar caminhos e formas. Como direcionar sua criatividade para soluções práticas? Agora que começou a estimular sua criatividade, você deve aprender a canalizá-la para onde é necessário, a fim de que você cresça e se desenvolva em todos os sentidos, a fim de que você realmente prospere. Esta é a minha sugestão de passo a passo capaz de lhe ajudar a reprogramar o cérebro para realizações e superações incríveis. Identifique o problema, bloqueios, medos e obstáculos. Estabeleça seus objetivos. Ordene as questões a serem resolvidas por prioridade, urgência e importância. Crie estratégias para vencer cada etapa. Haja de forma proativa e criativa em cada ação. Estimule seu cérebro a não ver ou considerar apenas o óbvio. Estimule-o a um novo olhar por um novo ângulo. Não repita velhas fórmulas. Estruture sua jornada para uma vitória de cada vez. Cumpra e vença cada etapa. Celebre cada nova conquista e agradeça. Compartilhe seus resultados. Faça a roda da prosperidade girar, se desafiando a envolver novas pessoas em suas estratégias, a fim de que elas se tornem mais criativas e prosperem também. Somos a manifestação divina da criatividade. Nossos talentos são abundantes. Nós somos poder da criação. Capítulo 3. Direto ao ponto. Como gerar prosperidade na tua vida. Pelo Dr. Antônio Altmayer. Prosperidade é um assunto que está em pauta nos dias atuais. Mas o que é exatamente prosperidade? O que é ser próspero? Prosperidade tem a ver com dinheiro? Claro que sim. Não tem como sermos prósperos sem que tenhamos dinheiro. Mas não é só dinheiro. Há muito mais envolvido. Na verdade, ser próspero é uma das questões mais importantes para o humano. Ter prosperidade é viver feliz, de bem com a vida, sem faltar nada. Naturalmente, o conceito financeiro também inclui ser próspero. E aqui chegamos ao primeiro problema. Para muitas pessoas, ganhar mais dinheiro não é algo normal. Por muitas programações inconscientes, a grande maioria advinda da sua infância, a pessoa acaba considerando o dinheiro algo sujo, algo que irá trazer mais problemas do que soluções. Mas o fato é que o dinheiro é essencial. É verdade que o dinheiro não garante a felicidade. Não é possível comprar felicidade. Mas o dinheiro nos facilita muitas coisas no caminho. Qual é, então, esse caminho para a prosperidade? É sobre isso que vamos conversar aqui. De forma prática, queremos que você, nosso leitor, mude sua vida.
Direcione seus esforços para ser próspero, e sendo próspero, você transforma tudo ao seu redor. Vamos apresentar aqui um passo a passo simples, direto, mas eficaz, para você transformar a sua vida, desconstituir conceitos que lhe atrapalham e gerar um novo mindset, uma nova forma de ver o mundo, que não bloqueie mais a felicidade e a prosperidade. 4 passos para a prosperidade. Primeiro passo: considerando que dinheiro e felicidade fazem parte do conceito de ser próspero, é essencial que estejamos convencidos da importância do dinheiro e de ser próspero. Jamais precisaremos optar entre a felicidade e o dinheiro. Podemos ter os dois tranquilamente. Não são antagônicos. Você pode ganhar muito dinheiro e ser feliz. Afinal, o caminho fica bem mais fácil para a felicidade ganhando muito dinheiro. Não que seja impossível ser feliz tendo pouco. Você pode ser muito feliz com pouco dinheiro, mas a questão aqui é que o dinheiro facilitará e muito a sua vida. Dinheiro significa liberdade, desde que você faça o dinheiro trabalhar para você e não o contrário. Mas claro que o dinheiro não virá do nada. Então, o segundo passo: definir seus objetivos de forma muito clara e focar neles. Não é apenas colocar no papel, por mais que seja assim que começamos, mas você precisa, após essa definição, querer muito trabalhar em prol do que você quer. Você precisa se motivar. Para que haja essa motivação, você vai focar nos resultados que terá. Como será a sua vida, da sua família, das pessoas que você ama quando você alcançar seus objetivos? Como você poderá ajudar as pessoas que você ama? Como você poderá viver a partir do momento em que alcançar seus objetivos? Mas não pense apenas, visualize, sinta. Se você utilizar as emoções, ferramenta fundamental para conquistar seus objetivos, você vai ampliar muito as suas possibilidades. Há pessoas que acabam pensando muito nos seus objetivos, até dizem querer muito algo, mas não é algo emocional. Não consegue sentir de fato um querer autêntico e total. Então, ao escolher seus objetivos, escolha aqueles que fazem seu coração vibrar. Não aceite viver por coisas que deixem a sua vida morna. Você merece viver intensamente. Jamais esqueça isso e jamais aceite que outras pessoas digam algo diferente sobre a tua vida. Capítulo 4. Encontre sua liberdade, por Alice Amigo. Dentre outras definições, liberdade é a faculdade que tem o indivíduo de decidir pelo que mais lhe convém. Liberdade é, então, a possibilidade de escolher aquilo que é melhor para você. Para muitas pessoas, o trabalho não é sinônimo de liberdade. Há quem trabalhe por dinheiro, estabilidade e tantos outros motivos que não o fato de amar o que se faz. O trabalho é um âmbito muito importante da nossa vida. Mais de 50% dos nossos anos de vida são dedicados ao trabalho e dentro de cada ano, provavelmente, dedicamos 25% do tempo ou mais ao trabalho. Escolher, portanto, um caminho profissional sem felicidade e sem liberdade não é uma boa opção para a nossa saúde emocional, física e mental. Ter tempo e flexibilidade para me dedicar ao que eu gosto fora do âmbito profissional, como exercer atividades para cuidar da minha saúde física e mental, estar com os que eu amo, aproveitar o dia ao ar livre, dentre outras atividades, é um valor para mim. O excesso de pressão, cobranças e vaidades do mundo corporativo não me permitiam isso como o empreendedorismo me permite. Sinto-me livre em todos os aspectos, pois meu trabalho é apaixonante e o universo profissional e do lazer se misturam. Há quem diga que tive sorte na minha trajetória profissional, pois sempre fiz o que gosto e cheguei aonde queria. Eu não acredito em sorte, mas que atraímos as circunstâncias que desejamos quando nos sentimos merecedores e prontos para vivenciá-las. Quando a realidade te desafia, a experiência influencia escolhas e apresenta a solução. Por Luiz Sá.
Estava aqui pensando com os meus botões sobre como o ser humano reconhece a si mesmo e acredita ser uma pessoa totalmente realizada. O que isso é uma condição que durará uma eternidade. Será que o conforto é a sua existência natural ou são circunstâncias que estão expostas aos desígnios externos incontroláveis? Você é o tipo de pessoa que pensa e planeja sua vida ou deixa ela acontecer sem muito se preocupar? Você tem certeza de tudo ou está certo que a verdade mais profunda é a incerteza da própria certeza? Tendo como base introdutória desse capítulo para um melhor entendimento, me reporta a teoria do psicólogo norte-americano Abraham Maslow. Em 1954, ele nos trouxe a pirâmide das necessidades básicas do ser humano: fisiologia, segurança, amor, relacionamento, estima e realização pessoal. Dentro desse conceito, entenda-se que toda experiência é oriunda de estímulos externos. Assim, aqui trago para você, leitor, a experiência que teve Hélio aos 48 anos, tendo como base necessidade e segurança, uma das mais importantes nessa escala. Sobre a segurança, podemos citar as áreas da família, da saúde, de recursos e principalmente da prosperidade. Quando me refiro à prosperidade em si, quero dizer de forma ampla, não me referindo a apenas ter, mas antes de tudo, ser. Assim, conto aqui a história de Hélio, um homem de origens simples, com pais que trabalhavam muito para prover a família com um casal de filhos. Hélio, desde criança, foi sempre sonhador. Gostava muito de música, vivia escutando aqueles rádios de pilha em suas horas vagas. Aos 15 anos, teve seu primeiro emprego de carteira assinada. Com um tempo e dedicação, assumiu então o departamento contábil em uma empresa francesa e trabalhou lá por 25 anos. Tendo rotinas profissionais diversas e desenvolvendo competências para tornar-se um profissional de sucesso, assim ele ia se acostumando e vivendo em uma condição de verdadeiro conforto. Quando as mudanças acontecem e te paralisam. Muitas vezes as coisas acontecem sem aviso e nos pegam de surpresa. E com Hélio não foi diferente. Aconteceu de uma forma inesperada e foi determinante para colocar em xeque toda a crença que ele havia desenvolvido de que era um excelente funcionário e estaria naquela condição até se aposentar. Certo dia, o presidente da empresa, um engenheiro arquiteto muito conceituado, fez uma reunião e comunicou a todos que, mesmo com dor em seu coração e sabendo da repercussão de sua decisão provocaria, ele iria começar o processo de encerramento das atividades. Fez-se um silêncio ensurdecedor. Não era esperada uma decisão daquele porte. Ninguém pronunciava uma palavra sequer. Assim, o processo aconteceu por etapas. Os engenheiros, os técnicos e todos do setor operacional foram sendo desligados, ficando somente uma estrutura básica para a finalização de poucas obras que estavam no processo de finalização. Na parte administrativa, permaneceram aqueles que controlavam a gestão, inclusive o Hélio, que ficou entre os 6 últimos funcionários a serem demitidos. Para Hélio, foi um desastre. Ele já estava com 48 anos, casado, com 2 filhas que estudavam. Ele tinha um salário expressivo e estava certo que não conseguiria nem a terça parte em uma nova colocação, devido à sua idade e à realidade do mercado. E isso o deixava muito apreensivo. Ele também estava um pouco distante de dar entrada na aposentadoria. Realmente estava perdido, sem saber o que fazer. Diante do novo quadro apresentado, Hélio teve que tomar decisões pontuais, instantâneas e sem muito pensar, para não agravar mais a situação. E assim foi começando a entender o que estava acontecendo. Só não sabia o que iria fazer. Então, depois de ter sido muito pressionado pelas financeiras, teve que abrir negociação e tentar conseguir redução de juros e um parcelamento de uma forma que pudesse pagar, pois o valor nominal e juros compostos faziam a dívida tornar-se impagável. Quando percebeu que precisava de um planejamento mais estratégico, então pediu ajuda a um consultor, que na verdade era um coach financeiro. E foi assim que começou a se posicionar e começar efetivamente a reduzir sua dívida. Depois de 9 meses sem conseguir retornar ao mercado de trabalho, teve que aceitar um novo desafio.
trabalhar no setor financeiro de uma loja comercial de médio porte, com um salário quase 5 vezes inferior. E assim, foi vivendo, se adequando à nova realidade, aprendendo a ter uma estratégia financeira de guerra. Só assim conseguiu começar a ter uma visão da quantia que tinha que pagar, depois de muito esforço. E isso se arrastou por uns 3 anos. Quando estava em processo, sob a orientação do consultor, teve que aceitar novas medidas e mudar radicalmente toda a visão que tinha de planejamento financeiro. O primeiro ponto foi um quadro de necessidades e prioridades onde constava o que é inadiável, o que pode esperar, o que pode se transformar em resultado, o que pode ser descartado. E assim foi aplicada uma redução substancial de despesas fixas e de despesas circunstanciais. Uma nova consciência foi surgindo, tendo que se adaptar à nova realidade e procurando se apropriar de novas competências que trouxessem uma melhoria em sua condição profissional e financeira. Aprendeu a se reconstruir e foi passo a passo voltando a ter sua vida e sua família sob controle. Muitas vezes, não nos preparamos para o imprevisto. Achamos que quando temos uma condição financeira ótima por muitos anos, ela será eterna. Acreditamos que as crises só acontecem com os outros, não conosco. Na verdade, quando não praticamos o desapego em nossa vida e pensamos que estamos bem demais para sofrer algum revés, esquecemos que podem acontecer mudanças para qualquer um. E é exatamente quando não temos olhos para esses questionamentos que acontecem as frustrações e os desastres em nossas vidas. Sempre que lidamos com eventos inesperados, é comum sentirmos-nos vulneráveis e sem ação para solucionar o que precisa ser resolvido de uma forma instantânea e imediata. Porém, quando acreditamos que podemos dar a volta por cima e aceitamos ser ajudados, procuramos profissionais que são devidamente qualificados para nos apontar o caminho até a solução. Nos atendimentos com meus clientes, como coach de propósitos de vida ou como consultor, procuro trazer estratégias e intervenções personalizadas, de forma que possa oferecer um tratamento VIP, do jeito que você espera e merece. Aproveitando o ensejo, desejo uma oportunidade em respeito a você, leitor, que está lendo esse capítulo e por todos os profissionais, coautores que trouxeram suas contribuições, todos extremamente capacitados. Capítulo 6. Com a mente na prosperidade. Por Elise Paparoni. Quem aqui já ouviu falar em cocriação? Forma pensamento, lei da atração, potencialidade pura. Ok, vamos por partes, mas na verdade está tudo interconectado. Você sabia que nós somos os pensamentos? O que você pensa é o que você sente e o que você sente vai te levar a agir e tomar a atitude. Tudo na vida é uma questão de escolha e são nossas escolhas que geram os resultados que obtemos. Lembre-se que não escolher também não deixa de ser uma escolha e vai gerar um resultado, provavelmente não satisfatório. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Henry Ford. Você já parou para analisar que pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho? Mas claro, com resultados diferentes. Aí eu te pergunto, qual resultado você vem obtendo na sua vida? É o esperado? Não? Então, o que você pode fazer para mudar isso? A fórmula da prosperidade acontece, primeiramente, na tua mente, na tua imaginação, que se transforma em uma energia que atrai do universo aquilo que está desejando. E isso chama-se forma-pensamento. É preciso cocriar em detalhes o que deseja. O que você cocriar se materializará através da lei da atração, que você vai atrair através da sua frequência energética. Simples assim. Não entendeu ainda muito bem como funciona? Então vamos lá. Primeiramente, para obter bons resultados, é preciso planejamento, disciplina e constância. Sair da normose, da mesmice e da zona de conforto. Buscar conhecimento dentro do que deseja realizar e ter o plano B, caso precise mudar as rotas no meio do caminho. Os medos, as crenças limitantes, a insegurança, a falta de amor próprio precisam ser ressignificados de alguma forma,
para que o empoderamento, o controle de uma situação, a segurança e a autoestima sejam capturadas, elevadas, com fé, coragem para ir além, dentro das infinitas possibilidades que já existem como respostas dentro de nós. De acordo com a potencialidade pura do universo, sem fronteiras, sem limites, de uma forma libertadora e leve, pois que as fronteiras e os limites só existem em nossas mentes. Funcionamos como ímãs e atraímos do universo aquilo a que, de alguma forma, damos atenção. E ao que damos atenção é o que fazemos crescer, assim como uma semente no vaso que, regada e cuidada de forma adequada, pode chegar a ser uma linda árvore frondosa e dar muitos frutos. Uma das práticas mais especiais para atrair prosperidade é a prática da gratidão. Gratidão gera gratidão, que cada vez mais faz você atrair prosperidade em todas as áreas de sua vida. Já parou para pensar que tudo aquilo que existe em nosso universo é energia? Nós somos energia, o dinheiro é energia, a natureza, a fauna, a flora, o ar que respiramos também. Deus nos proporciona tudo de forma abundante e de graça. O que você emana é o que você atrai, porque a lei da atração é infalível. Perceba que qualquer coisa que você possa pensar, imaginar ou almejar já existe em nosso universo. Então, o que precisamos fazer é atrairmos o que desejamos, canalizando nossas energias na frequência desejada. De um modo geral, nós herdamos crenças ruins com relação ao dinheiro. Vamos mudar essa chavinha? Lembra que o dinheiro também é uma energia e que faz parte disso tudo. Ele funciona como uma energia de troca. Portanto, não há nada de errado em você incluí-lo em sua vida e que vem a nós com facilidade, alegria e glória. Acredite, nossa mudança acontece de dentro para fora e para isso é preciso aprender a olhar para dentro de nós mesmos, sem pré-julgamentos e sem receios. A meditação é uma prática necessária. Para que possamos nos enxergar, é preciso estarmos em estado de presença no aqui e agora. Valorizar o presente e fazer jus ao que significa. O presente é um presente, então desfrute-o. Nossa mente tem que estar onde estão nossos pés. É através da meditação que equilibramos corpo, mente, espírito e emoções, nos auxiliando nos caminhos do amor, da paz, do equilíbrio, da aceitação, da compaixão, da superação, da resiliência e da prosperidade. Todos nós nascemos com direito a sermos felizes. Os desafios fazem parte do amadurecimento e é neles que evoluímos. Porém, sofrer por eles é uma escolha. Acredite, tudo a partir de agora pode ser diferente. Tudo a partir de agora pode ser mais leve. Não há necessidade de passar pelos seus desafios de forma sofrida. Em seu livro da vida, a caneta é sua e está em suas mãos. Portanto, seja o protagonista da sua história. Deixe seu legado. Não permita a outra pessoa ter o domínio sobre a sua escrita. Capítulo 7. Como ter uma mentalidade próspera te preparará para o futuro. Por Mônica Rodrigues. Todos nós estamos em busca de prazer. Vestir roupas macias, comer uma comida deliciosa, ter um belo carro ou uma bela casa. Mas tudo isso custa, e custa caro. E tudo bem desejar tudo isso. Aliás, devemos desejar e lutar para ter tudo o que queremos. Sonhar é fundamental, mas mais importante do que sonhar é ter um plano para este sonho se tornar realidade. O prazer imediato é inimigo do planejamento. É por causa dele que consumimos sem pensar e nos endividamos. E ainda nos iludimos achando que esse prazer vai resolver os aborrecimentos. O prazer imediato vem substituir a ansiedade, mas traz consequências não desejadas. É aí que você começa a agir como um gastador. E como agir diferente? Tendo um planejamento. Eu digo, como consultora financeira, que o planejamento é o início de tudo. Sem ele, não devemos ir a lugar nenhum. Claro que não é uma habilidade de todos. Alguns são mais impulsivos, mas quando falamos de dinheiro e prosperidade, o planejamento é fundamental e deve sim fazer parte da sua rotina para controlar seus gastos e seus ganhos. Eu ouço muito.
Mas nem sei se estarei vivo amanhã. E eu respondo: e se você estiver, como será? Não quero te dizer para deixar todos os prazeres da vida para o futuro e viver apenas guardando dinheiro e não ter prazer nenhum. Devemos sim ter prazeres, mas todos eles devem ser planejados de forma consciente. Mas como frear o consumo desnecessário e não se deixar mover pelo prazer imediato? Vou dar algumas dicas. 1. Tenha um objetivo na sua vida, algo que seja muito importante para você. Quando temos um objetivo importante na vida, isso nos ajuda a frear os impulsos. 2. Antes de qualquer aquisição, verifique se realmente você precisa daquele bem. Se faça 3 perguntas antes de comprar. Se eu não comprar esse item, terei algum prejuízo na vida? Analise todas as vertentes possíveis. Pense no que você faz e no que já tem, e tudo que puder pensar a respeito. Esse simples exercício de parar e pensar já te freia uma compra compulsiva. Este gasto está no meu planejamento? Caso ainda não tenha um, pense em seus gastos e sua conta bancária. Há espaço para esse gasto extra sem ter prejuízo financeiro? Será que ao invés de comprar, eu poderia emprestar, alugar ou quem sabe fazer uma permuta? 3. A maioria das compras estão associadas a questões emocionais. Ter uma mentalidade voltada para o futuro é o que fará você não ser movido pelo prazer de hoje. Ter uma mentalidade financeira de prosperidade exige esforço, vontade e dedicação, mas tenho certeza que vale muito a pena. A consciência é a chave para você se motivar e começar a mudar seus hábitos e atitudes. São essas mudanças que farão você ter novos resultados. Talvez você já tenha ouvido falar isso. Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Albert Einstein. Capítulo 8. A verdadeira prosperidade, por Fábio Alessandro da Costa. Nunca se produziu tantos materiais, livros e vídeos sobre prosperidade. Também nunca se vendeu tantas coisas relacionadas ao estudo da prosperidade, seja ela pessoal, espiritual ou de ordem financeira. Matérias parecem brotar das telas dos smartphones, das milhares de capas de revistas e páginas das redes sociais do mundo.com. Até mesmo algumas linhas de pensamento mais capitalistas que renascem parecem conduzir as pessoas numa linha tênue, de forma que elas entendam que a vida plena, o ápice da felicidade, só será atingido se tiverem conexão com o dinheiro. Entendo que a ambição produz bons frutos, diferente da ganância, que destrói e leva a ruínas. No entanto, a vida não pode caminhar em apenas uma vertente. O dinheiro não pode ser a única via de acesso que liga a tristeza profunda ao mais alto grau de alegria. É possível, sim, atingir a felicidade com base na simplicidade da vida. Cada um trilha seu caminho, encontrando pela frente obstáculos e desertos importantes que vão nos moldando de maneira que nos apresentamos diante da vida com maior maturidade, compaixão, generosidade e, aos poucos, vamos percebendo que somos seres frágeis e que padecemos ao menor sinal de fraqueza. Não quero parecer aqui o suprassumo mestre guardião da fórmula da vida perfeita, ou ainda a simplicidade em forma de pessoa. Porém, aprendi lições importantes lendo alguns salmos, provérbios e a totalidade do livro de Eclesiastes. Talvez tenha aprendido mais lendo sobre Salomão do que qualquer outro livro que tenha lido na minha vida. Se você tem curiosidade e busca com paixão aquilo que quer, você já percorreu um longo caminho. Prometa que não vai me achar um prepotente se eu revelar para você os 5 segredos que guardei e tudo o que fiz para viver a vida com saúde física, emocional, riqueza espiritual e vida próspera. Aqui estão os segredos sobre a verdadeira prosperidade revelados pelo Sr. Siga. Segredo 1. Toque almas e seja próspero. Quando tocamos o coração das pessoas, cravamos em seus corações a nossa marca e automaticamente seremos lembrados por elas pelo resto de suas vidas. Lembre-se que as pessoas gostam de atenção e que, por natureza, somos seres carentes.
O caminho para tocar o interior do outro é aprimorar relacionamentos, reconstruir e resgatar velhas e boas amizades, dedicar tempo de qualidade às pessoas que nos amam. O cuidar é outro ponto fundamental. As pessoas gostam de receber de volta todo o afeto, carinho, gentileza e gratidão que fizeram por nós. Segredo 2. Desapegue-se para poder prosperar. Um dos grandes segredos da vida próspera, acredite ou não, é o desapego. Desapego das coisas ruins, pensamentos negativos, sentimentos de derrota, projetos sem sentidos e principalmente desapego das coisas materiais. Veja que nada satisfaz ou preenche mais o ser humano. Shoppings viraram farmácias. A ganância sem fim tem levado pessoas a ruínas emocionais. Portanto, seja grato pelo que tem. Celebre suas conquistas sem se apegar à ansiedade do que pode vir amanhã. Segredo 3. Viva seu propósito de vida e seja próspero. Não descanse até encontrar seu propósito de vida. E quando encontrar, debruce sobre ele. Gaste energia e ponha toda a força do seu coração na missão de vida que descobriu. Encontrar a sua razão para viver vai te levar ao ciclo da verdadeira vocação e provocar mudanças em você que vão ajudá-lo a descobrir que o mundo precisa e espera de você. Encontrando o que está no centro de tudo, serás poderoso e estarás motivado a fazer aquilo que realmente ama fazer. Segredo 4. Procure pensando e agindo coletivamente. O egoísmo e apego exagerado ao dinheiro têm consumido recursos naturais além do que o nosso planeta consegue regenerar. E não somente isso, tem consumido vidas também. Estamos mais sisudos, endurecidos e individualistas. Acabamos esquecendo de pensar no próximo e simplesmente nos fechamos. Pensar e agir coletivamente requer esforço, amor e empatia, pois a partir do momento em que cito a dor do outro, abro espaço para me tornar mais humano. Logo, pergunto a você, o que você tem feito por sua comunidade? Como tem trabalhado a coletividade? Quanto tempo tem dedicado à caridade? Fazer o bem nos faz bem. Segredo número 5. O amor constrói prosperidade. O maior líder que já existiu não amava a religião. Muito pelo contrário, ele amava pessoas. Ele serviu, mas não fez questão de ser servido. Tinha humildade, era pacificador e dono de uma empatia e compaixão pelo ser humano que transcendia todo o entendimento. Jesus pregou o amor e, mesmo tendo que passar por fortes provocações, não cedeu às vaidades ou ao egoísmo. Muito pelo contrário, rejeitou títulos e nobreza e simplesmente amou. Deixou sua marca e hoje é lembrado e adorado em toda a terra. De herança, nos deixou o amor como premissa de vida, para que tudo aquilo que façamos, usando fé, seja nos negócios, na vida pessoal e profissional, sejamos prósperos. A verdadeira prosperidade é amar incondicionalmente. Capítulo 9. Aprendendo como prosperar, por Rosângela de Fátima Pinheiro. Em minha jornada, tive experiências boas e negativas, que deixaram traumas. Saí de uma depressão profunda com muita vontade de vencer, pois eu tinha perdido as minhas forças próprias. E isso aconteceu porque eu permiti que pessoas dissessem coisas negativas sobre mim e tomei como verdade o que elas diziam. Eu fiz isso durante um relacionamento tóxico de 8 anos. Se eu tinha perdido a minha fé, a minha religião, eu tive que voltar e humildemente buscar ajuda naquele que é o único que pode ajudar verdadeiramente, Deus. Eu já estava falando sozinha e todos os dias, em todos os momentos, passei a agradecê-lo por todas as coisas. Todas as coisas, principalmente as piores, pois foram elas que me tornaram tão forte. Eu passei um momento da minha vida com vergonha de estar separada, de ter perdido o emprego, de às vezes não conseguir pagar uma conta em dia, de não ter muitos amigos, de estar na justiça por causa de um divórcio. Percebi que eu não estava sozinha. Nossa sociedade vive uma epidemia de pessoas com as mesmas inseguranças. Sou uma mulher que crê em Deus, buscadora por conhecimentos espirituais e acadêmicos. Sou resiliente, sei que Deus tem um plano para mim e para você, e esse plano é melhor que os nossos. A busca por novos conhecimentos e aprendizados.
Você deve ter disposição para aprender sempre, cada dia mais. O aprendizado deve ser contínuo. Além disso, é preciso ter coragem, ser resiliente e ter atitudes positivas para que o seu aprendizado seja frutífero. Aprender e empreender nunca esteve tão em alta e nunca foi tão valorizado como nesse novo tempo. Significado de prosperidade. Diferentemente do que pensa 99,9% da população, ser próspero não significa ser rico. Uma pessoa próspera é aquela capaz de abandonar tudo o que ouviu sobre limitações, fracassos, escassez, medos, insegurança financeira e não poder pagar suas contas, de não ter um emprego, de não ter como prover para sua família. Uma pessoa próspera procura abertamente e com confiança novos modelos de aprendizagem, mudança de pensamentos e transformação de suas crenças de sua forma assertiva e positiva, para que ela possa então começar a ver os benefícios e os resultados que essa mudança pode produzir. Crenças limitantes podem impedir a prosperidade em todas as áreas. Aprendi que uma crença pode influenciar sua vida. O que você fala de você mesmo ou acerca do seu meio irá estabelecer o que você será ou irá obter. A mente cumpre a missão de registrar tudo o que você fala, como se fosse uma ordem. Por isso, é necessário cuidado com as palavras para que a mente não as torne seu desejo. Uma frase que ficou no meu aprendizado no curso de PNL sobre crenças. Se você pensa que pode, você pode. As crenças estão dentro do nosso inconsciente. Elas foram ali colocadas desde a nossa formação. Estão armazenadas no mais profundo da nossa mente e elas podem ter o poder de comandar como será nosso ambiente. Capítulo 10. Jornada da Prosperidade ao Encontro do Equilíbrio, por Rose Mary Sa. É comum ao ser humano escolher um valor em sua vida e ter foco absoluto nele. Porém, quando isso se torna o próprio ar que respira, pode oferecer consequências que o distancia dos tesouros da sua vida. O que você tem dado mais foco em sua vida? Suas escolhas têm interferido em sua vida familiar ou profissional? Todo ser humano precisa ter olhos para suas questões. E quando precisa de ajuda, isso não o torna uma pessoa fraca. Pelo contrário, o torna uma pessoa que teve coragem de se conhecer e de querer dar a volta por cima e se transformar na pessoa que sempre sonhou ser. O ser humano, muitas vezes, por algumas questões não processadas, pode ter sua vida travada e não saber o que fazer. Se quiser saber mais e permitir-se fazer parte de um grupo seleto que decidiu passar por um processo de transformação, me siga no Instagram. Capítulo 11. Generosidade. Uma jornada rumo à prosperidade, por Wellington Licarião dos Santos. Convido a você a percorrer comigo uma jornada reveladora do valor da generosidade na transformação mental para uma vida de prosperidade. Iniciei no mundo do trabalho aos 8 anos de idade, tão logo aprendi a passar troco. Meu tempo se dividia entre ir à escola de segunda a sexta e trabalhar na banca de jornal de domingo a domingo, sem contar encadernar os jornais nas madrugadas. Apesar de sempre ter estado em contato com o dinheiro, a minha relação com o dinheiro não era mais amistosa, pois só conhecia duas facetas dessa relação: ganhar e gastar. Fato esse que me levou a situação financeira bem complicada. Anos se passaram e um certo dia levantei pela manhã e abri o aplicativo do banco, percebi que a conta estava negativa no valor total do limite do cheque especial. Refeito do terror inicial, busquei a orientação de Deus para restabelecer a paz e a tranquilidade do meu coração. E aí percebi que esses sim, que são bens de altíssimo valor, e a vida próspera deve primar por adquiri-los. A partir daí, passei a refletir sobre algumas experiências que me assaltaram ao longo da minha vida e passei a valorizar certas coisas que antes não considerava importantes para o meu bem-estar mental e espiritual, muito mais valioso do que bens materiais.
Avaliei minha vida e percebi preocupações infindáveis com dezenas de boletos a pagar de compras desnecessárias, contas vencendo de serviços que eu não usava, entre outras coisas, que tornava minha vida um inferno, me atormentando dia e noite com pensamentos que me tiravam o sono e produziam muita ansiedade. Então, resolvi mudar o foco e sanar as causas da insônia e da inquietação constante. Assim sendo, entendi que precisava repensar a minha vida em 3 aspectos: físico, mental e espiritual. A atitude de gratidão frente às dádivas que Deus me dava todos os dias, como mais um dia de vida, um emprego ou a saúde, passou a ser uma constante em minha vida, e frequentemente verbalizava essa gratidão a Deus e ao meu próximo. Também a gratidão em relação a pequenos serviços que recebia todos os dias, tais como um portão que era aberto para mim, um lanche que me era servido, um papel que um funcionário me trazia e assim por diante. A verbalização desses agradecimentos fortalecia o meu espírito na mudança de atitude para uma vida próspera, eliminando as dívidas. Comodidade não rima com prosperidade. Daí a necessidade de sair da acomodação que reinava em minha vida e a partir para ações efetivas de contentação de custo. Percebi que havia em minha vida financeira gastos supérfluos. Calculei as dívidas do cartão de crédito, cheque especial, financiamentos que estavam em atraso. Busquei um empréstimo com juros bem mais baixos do que os praticados pelos meus credores. Achei no empréstimo consignado a taxa mais baixa. Então, contratei e assim paguei todos os meus credores e concentrei a dívida. O empréstimo, nesse momento, era a melhor opção para baixar o custo da dívida. Mas, como está escrito, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. A partir daí, em parte, passei a ser escravo do banco, até quitar o empréstimo. A conclusão que cheguei percorrendo essa jornada de autoconhecimento é que a vida próspera consiste no equilíbrio da aplicação de 4 conceitos básicos da vida financeira: ganhar, economizar, investir e gastar. Capítulo 12. Do foco à prosperidade, por Silvana Terra. Focar é estar presente, totalmente entregue àquilo que se propõe a fazer. Sabia que você pode treinar seu foco? Sim, foco é treinável. É hábito, é repetição. Trata-se de reeducação. Reeducar a atenção, direcionando-a para o projeto em questão. Interessante é você conhecer seus limites e não se violentar. Ultrapassar seus limites pode ser diferente de expandir seus limites. Quando falamos em ultrapassar, tem-se a conotação de forçar, porém. Quando você entende e decide sobre a importância do foco em seu desenvolvimento, ele vem com mais leveza, vem da responsabilidade e posicionamento adquiridos. Você já pensou que sua falta de foco pode estar relacionada com o desalinhamento de sua vida? Desalinhamento de suas emoções? Sim, isso é bem comum. Você pode organizar seu espaço de trabalho, cuidar de sua saúde física, alinhar suas emoções, refletir sobre sua espiritualidade, priorizar. Se precisar de ajuda de um profissional, busque-o. Comece aos poucos. Estipule 10 minutos de concentração total em um projeto por dia e vá aumentando gradativamente. Quando perceber, já adquiriu a prática. Foca primeiro no trato com você e, inconsequentemente, chegará à fórmula da prosperidade. Na fórmula da prosperidade, o principal ingrediente é o seu foco. O ponto de partida é dar um basta na procrastinação. Se precisar, dê literalmente um grito forte: fora procrastinação, fora preguiça, fora desânimo, seja o que for. Detecte o que está te impedindo de se concentrar e grite bem alto: fora! E inicie o seu processo, estabelecendo alguns minutos. Veja quanto tempo você conseguiu ficar focado. Então, se agradeça por aqueles minutos e, em seguida, estabeleça alguns minutos a mais para a próxima vez. Continue nesse processo e, em pouquíssimo tempo, você estará dizendo: sou uma pessoa que tem foco
e ele me leva à prosperidade. Se a falta de foco é um problema, torne-o seu aliado. Aquilo que te falta deve ser sua maior conquista. Aquilo que me impedia de me desenvolver hoje me torna uma profissional totalmente enganjada. Você sabia que o seu cérebro é uma máquina de repetição? Sabia que as pessoas prósperas e bem-sucedidas repetem, repetem e repetem? Com você não será diferente no quesito de sua necessidade de focar para os seus projetos. Neste momento eu estou aqui, escrevendo e reescrevendo, lendo e relendo, para que eu te entregue o conteúdo exato, carregado de riquezas, que vai realmente contribuir no processo da sua prosperidade. Foco é também uma decisão, é reengenharia de vida. Foco é escolha, conquista, opção, entrega, repetição, constância. Diga não. Quando você enche sua agenda de afazeres e compromissos, você pode estar destruindo sua capacidade de concentração e, portanto, agindo contra você e sua capacidade. Pense nisso. Dizer não é estabelecer limites, posicionamentos. Que tal fazer uma agenda saudável? Foco é viver no presente e você consegue, sem dúvida. Foco começa com mudanças simples que estão ao seu alcance, à sua disposição. Capítulo 13. Próspera Idade, por Rita de Cássia Correia de Souza. Quando eu era jovem, eu entendia que me bastaria ser bem remunerada para ter prosperidade. Meu primeiro engano. Sem disciplina, quanto mais se ganha, mais se quer gastar. Assim, dinheiro na mão é vendeval, como diz Paulinho da Viola, na música Pecado Capital. Se você não pensar no futuro, como conseguirá manter sua renda? Ganhar bem sem ter qualidade de vida vale a pena? Como você se vê daqui a 10, 15, 20 anos? Deseja se levar pelas paixões sem critério? Você não quer dinheiro, só quer amar, como cantou Tim Maia? Precisamos pensar em quando será a hora de parar de trabalhar, ou mesmo o que fazer para poder parar de trabalhar algum dia. E antes de parar, o que é necessário cuidar para ir de encontro a um futuro harmonioso e próspero. Sugiro que você se pergunte o que pode fazer para garantir que seu desejo de prosperidade seja realizado. Você pensa nisso? É necessário ser qualificado e descobrir seu talento para poder fazer boas escolhas profissionais. E é mais do que necessário ter coragem para efetuar mudanças e observar as oportunidades para corrigir rotas. Vemos muitas histórias de sucesso com pessoas que decidiram trocar radicalmente suas carreiras profissionais e foi onde encontraram a prosperidade. Mas nem tudo é sucesso e sorte. Foi exatamente quando tive uma ruptura profissional importante que comecei a planejar a aposentadoria. Percebi então que deveria conhecer melhor e ter mais controle sobre os meus gastos. Implementei uma planilha de controle de gastos. Sim, uma planilha de custos me ajudou muito a mapeá-los e administrá-los, e sugiro a cada um que procure a sua, das muitas disponíveis na internet. Negociei a prestação do meu apartamento, considerando amortização e prazo. Enxuguei meu guarda-roupa, porque a vida não carece tanto do que vestir. É preciso mais ser. Comecei a fazer atividades físicas e também a dar mais valor a hobbies que adorava, como a música e a gastronomia, além de planejar viagens boas e acessíveis. Agora, pergunto, o que você pode fazer para tornar sua vida próspera? Essa pergunta nos sugere observar como administramos nossa relação com o trabalho e com o dinheiro, nossas relações familiares e afetivas, nossa saúde e nossa espiritualidade, nosso estilo de vida, enfim. Poderíamos apresentar todos esses aspectos de nossa vida em uma mandala perfeita. Cada parte deve ser igualmente cuidada, perseguindo a unidade. Assim, como pode simbolizar os 3 níveis de consciência, a mandala também pode significar a ideia de completude e de equilíbrio. Enfim, espero tê-lo motivado, impulsionado, despertado seu interesse pelo bom viver, pelo crescimento pessoal e pela prosperidade plena.
Seja desejando a transformação, estabelecendo metas, planejando ações, seja conhecendo suas possibilidades. Capítulo 14. Modo bem-estar, modo bem viver, modo bem querer. Por Luciano Antoniazzi. A prosperidade é algo que criamos. Ter riqueza utilizando-a para criar mais riqueza. Aí sim você se torna próspero. Como muitos dizem por aí, dinheiro gera dinheiro. Entenda esses dois exemplos, o lago e a cachoeira. A riqueza é como um lago. Suas águas são paradas sem fluxo. Cedo ou tarde, o lago morre. Não existe prazer em água parada, existe lodo e água suja. Já a prosperidade é como um rio, com uma cachoeira abundante, onde existem peixes e é possível pescar, além de usufruir da fluidez do rio, da força da cachoeira e da calmaria. Você pode compartilhar tudo isso com outras pessoas. É possível ter riqueza e prosperidade se você gerar riqueza por meio da contribuição ou doação, da geração de empregos ou do empreendedorismo, entre outras formas. Mentes bem-sucedidas aplicam esse conhecimento, portanto, desejam ser prósperas. O universo é próspero, existe dinheiro disponível para todos. Basta um propósito para que se tenha acesso a ele. Prosperidade não é apenas prosperidade financeira, é muito além disso. Desenvolvi uma tríade, metodologia, de nome M ao cubo, que nos ajuda a encontrar um estado de harmonia necessário para transitar pelo caminho da riqueza, prosperidade e ser feliz, conectando-nos de forma natural com o fluxo da prosperidade. M ao cubo, metodologia de harmonização financeira. Modo bem-estar. Cerque-se de pessoas boas, dê prioridade ao que faz feliz, cuide do corpo, mente e espírito. Modo bem viver. Defina seus objetivos financeiros, economize dinheiro e crie novos hábitos. Modo bem querer. Mudar a si mesmo em primeiro lugar. Tempo de qualidade. Tem uma rede de contatos. Prosperidade é um processo, um caminho, uma jornada. Há um fluxo a se conectar. Como entrar em modo bem-estar? 1. Cerque-se de pessoas boas. Às vezes, nem percebemos o quanto as pessoas influenciam em como nos sentimos, porém é fundamental que tenhamos conexões fortes com aqueles que fazem parte da nossa rotina, para que possamos nos sentir bem e completos. Procure estar perto de quem ama e trazer para a sua vida pessoas de bem, com atitudes positivas e com quem sinta-se à vontade para ser você mesmo. 2. Dê prioridade ao que faz você feliz. Em alguns momentos, pode parecer que estamos vivendo a vida no piloto automático e esquecemos de fazer aquilo que nos traz prazer e felicidade. Não deixe que todos os seus dias sejam monótonos. 3. Cuide da sua mente, corpo e espírito. Existem várias formas de cuidar da nossa saúde mental, mas tudo varia de uma pessoa para outra. Aprender a lidar com as emoções é fundamental, já que sentimos mal resolvidos pode trazer problemas psicológicos em longo prazo. Corpo. Cuidar do corpo é mais do que ter uma alimentação saudável e exercitar-se regularmente. Comece aceitando-se, amando o corpo que tem, mesmo que não agrade neste atual momento. Aliás, não podemos trocá-lo por outro. A aceitação fará que encontre razões para cuidar cada vez mais de si. Espírito. A questão espiritual também tem um papel importante. Cuidar bem do espírito nada tem a ver com religião. Ter um espírito saudável é se conectar, entrar em paz com aquilo que você acredita e considera significativo, sagrado. Como entrar em modo bem viver? 1. Defina seus objetivos financeiros. 2. Economize dinheiro. Você já ouviu que é necessário gastar menos do que se ganha? 3. Crie novos hábitos. Como entrar em modo bem-querer? 1. Mudar a si mesmo em primeiro lugar.
2. Tempo de qualidade com família. 3. Tenha uma rede de contatos. Capítulo 15. O que te impede de ter uma vida mais próspera e feliz? Por Denise Biazzi. Muitas vezes queremos algo que todos querem, mas não temos consciência e clareza sobre o que isso significa para nós, ou o que isso pode nos trazer. Então, vou propor um desafio antes de você continuar a leitura. Feche os olhos, respire fundo e imagine como seria ter uma vida mais próspera. Como você se sentiria? O que faria? O que teria? O que seria diferente da sua realidade atual? Às vezes, o que é bom para mim não é importante para você. Se você realmente quiser, é possível remover as crenças limitantes sobre dinheiro ou qualquer outro tema e criar novas crenças fortalecedoras. Você pode se abrir para ter uma vida mais próspera e feliz. Se continuarmos repetindo os mesmos padrões e atitudes, a realidade não mudará. Portanto, se você tem crenças limitantes em relação ao dinheiro ou a qualquer aspecto da sua vida que não vai bem, você realmente precisa querer e se comprometer para mudar. Pois as técnicas não são mágicas e não prometem milagres, apesar de muitos acreditarem nisso. Essas crenças limitantes são como bloqueios mentais, quando acreditamos em afirmações como se fossem verdades absolutas, quando na realidade elas não passam de algo imaginário, que eu gosto de chamar de mentiras. Muitas vezes, essas crenças são hereditárias, pois estão relacionadas com a maneira como fomos criados, ideias e comportamentos que observamos e reforçamos durante a nossa vida inteira. Como aprendemos isso com pessoas que amamos, elas se tornam verdade. A sociedade também nos impõe alguns padrões que geram crenças limitantes. Para transformar essas crenças, é necessário primeiro querer e depois assumir a responsabilidade dos acontecimentos de nossas vidas. Ou seja, reconhecer que nós atraímos as situações que criamos. E se estamos atraindo situações ruins, podemos mudar essa realidade. Como fazer isso? 1. Reflita sobre todas as mentiras que você transformou em verdades. Liste essas mentiras e tome consciência delas. 2. Crie as verdades que você deseja, exatamente aquilo que você quer para a sua vida. Liste essas verdades e tome consciência delas. 3. Defina as ações, atitudes e comportamentos que você vai adotar a partir de agora para produzir suas mudanças. 4. Faça tudo isso acontecer e transforme a sua vida conforme a realidade que você deseja e merece para ser feliz. Algumas metodologias terapêuticas podem ajudar nesse processo, pois atuam no nível subconsciente da mente, onde as barreiras que nos prendem às mentiras são baixadas e ajudam a transformar a força da vontade em hábito e a transformar as crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Você realmente quer ter uma vida mais próspera e feliz? Capítulo 16. Descobrindo a Fórmula da Prosperidade, por Edson Carlos Miranda. Partindo do pressuposto que a prosperidade exista, podemos concluir que deve existir uma fórmula para obtê-la no menor tempo possível, com a maior influência das diversas áreas da vida pessoal e profissional. Segundo o famoso dicionário Aurélio, prosperidade refere-se à qualidade ou estado de próspero, que por sua vez significa ditoso, feliz, saudável, venturoso, bem-sucedido, afortunado. Através de escrituras milenares, descobrimos que a prosperidade era um objetivo bastante comum entre os homens, desde os primórdios da humanidade e ao longo das civilizações. Observei algumas premissas comportamentais, adicionei novas variáveis, fui fazendo novos experimentos e evoluindo para o que claramente compreendo ser a tão sonhada por todos nós, a fórmula da prosperidade. Onde C, conhecimento, A,
Ação. S. Sabedoria. P. Prosperidade. T. Tempo. A. Amor. G. Gratidão. Entendendo as variáveis. Calculei todo o entendimento da prosperidade e a matemática. Essa ciência exata que não dá margem a erros. Então, vamos às variáveis. Conhecimento. É a base da sustentação da pirâmide. Como já diziam personalidades desde a antiguidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a clareza de o que você precisa fazer e aonde deseja chegar, baseado no seu autoconhecimento. Ação. Consiste em tomar atitude para fazer o que precisa ser feito em prol dos resultados esperados. É mover-se a cada passo para realizar as etapas subsequentes ao seu desejo inicial, tendo a coragem e a persistência para alcançar o objetivo principal pré-definido. Sabedoria. Aqui está o ápice do processo. É fazer o que precisa ser feito, não de qualquer forma, mas sim de forma diligente e constante, sem perder o foco no objetivo principal. É aprimorar as suas expertises diariamente, buscando a essência da sua intuição. Tempo. Note que é a única variável que está completamente fora do seu controle. Não podemos criar, parar ou adiantar o tempo, mas você pode controlar suas emoções distribuindo com sabedoria todas as ações necessárias aos resultados estabelecidos ao longo do tempo. Amor. Essa é a cereja do topo do bolo. Toda e qualquer ação, todo e qualquer pensamento deve ser procedido desse sentimento. Essa foi a mensagem que os grandes almas como Buda, Jesus, Gandhi vieram trazer à humanidade. Amar ao próximo como a ti mesmo. Gratidão. Chegamos ao ponto alto da geração da prosperidade. Todos os elementos anteriores devem ser regidos por esse profundo sentimento. Isto é, quanto mais você vibra na frequência da gratidão, mais potencializa a criação da vida próspera que deseja alcançar. Prosperidade. É o objetivo final bem definido. É a capacidade de gerar riquezas para si próprio e para a nação, dando oportunidade e ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo. Dessa maneira, você proporciona a si e a todos um elevado grau de satisfação pessoal. Se você detém o autoconhecimento e conhece bem a sua área de atuação, empenha-se em praticar o que já aprendeu, sabendo aonde chegar, e faz até mais que o necessário para conseguir, envolve todo esse movimento com auto-amor e fraternidade, aplica a intuição e a sapiência divina em todas as suas ações, lembrando de agradecer constantemente cada passo, cada construção em tempo hábil e determinado. Você obterá como resultado a prosperidade, exatamente da forma como planejou, ou melhor ainda, desde que utilize a fórmula em toda a sua potencialidade, seguindo os passos diariamente. Você acredita que pode conseguir? É necessário fazermos uma revisão completa em nossos conceitos sobre riqueza e prosperidade. Procure entender suas emoções, descobrindo o que realmente move você na busca de uma vida próspera e qual o real sentido disso para você. Assim, terá mais condições de caminhar com muito mais segurança na hora de mudar o seu estado atual para o estado desejado de prosperidade. Para finalizar, ouso dizer que toda pessoa próspera é uma pessoa rica, mas que nem toda pessoa rica é necessariamente uma pessoa próspera. Capítulo 17. Descobrindo a prosperidade através do amor e do perdão, por Eliana Luz. Respeito, honestidade e fé são as palavras que marcaram o meu relacionamento com minha amada mãe. Porém, elas não foram suficientes para nos tornarmos cúmplices. Infelizmente, minha mãe nunca compreendeu ou aceitou os meus sonhos e desejos de desbravar o mundo.
Ela sonhava em me ver constituindo uma família, porém sempre almejei algo maior do que isso. Nunca me contentei em ser apenas mais uma mulher na história. Eu desejava ser uma pessoa afortunada e próspera. Dia 29 de maio de 2008 era uma quarta-feira. Futebol sempre foi uma das paixões da minha família e naquela noite haveria um jogo importante. Minha mãe era torcedora do Corinthians e todas as quartas-feiras ela assistia às suas partidas de futebol com meu filho. Porém, naquela noite, as coisas não aconteceram como planejado. O Corinthians empatou o jogo e a disputa foi para os pênaltis. Na última cobrança, o goleiro Felipe fez a defesa e o Corinthians se classificou para o final do campeonato. Em um grande momento de alegria e adrenalina, a minha amada mãezinha, aquela mulher simples e de sorriso fácil, não aguentou de tanta emoção e, em um grande suspiro, sofreu um infarto fulminante e partiu dessa vida sem nem mesmo me dizer um adeus. Como viver sem seus ensinamentos, conselhos, amor e seu abraço? Por longos meses a minha vida foi invadida por um vale de lágrimas, tristeza e conflito interno, pois só aquele momento eu percebi que quem não havia dado perdão verdadeiro era eu. Aperfeiçoando o meu jeito de amar, o perdão só é possível com Deus, por Deus e em Deus. Cheguei a pensar que não iria suportar tamanha dor. Contudo, enfrentei a situação com realismo e busquei ajuda espiritual, familiar e de profissionais, e assim venci aquele momento de dor e tristeza. Descobri que o perdão é exercício diário e que, quando perdoamos, liberamos o lixo mental e assim alcançamos a paz interior e a felicidade. Tudo poderia ter sido diferente se eu possuísse a sabedoria que adquiri estudando inteligência emocional, para a psicologia e os livros da vida. Por isso, deixo aqui alguns passos que podem transformar a sua vida. Não deixe nenhuma obrigação ou palavra para depois. Não durma sem pedir ou dar o perdão. Não deixe a felicidade para amanhã. Viva intensamente o dia de hoje. Aprenda a ser feliz hoje e com o que você tem. Aprenda a dizer eu te amo. Aprenda a dar carinho, colo e atenção. Aprenda a ser verdadeiro e único. Quantas vezes temos a oportunidade de nos livrar de emoções e sentimentos que geram mágoas e até doenças emocionais e não o fazemos? Carregamos sentimentos por anos e deixamos que pequenas situações se tornem mágoas profundas por falta de diálogo, humildade, sabedoria, vaidade, orgulho e falta de empatia. Todos nós vivemos e erramos muito e precisamos fazer o exame do perdão para sermos livres das culpas. Padre Fábio de Mello. Capítulo 18. Você já passou por altos e baixos na sua vida? Por Eliana Leite. Minha vida foi uma montanha-russa e mesmo assim eu me considero uma pessoa de sorte. Sempre fui muito otimista e o meu pai sempre me dizia: filha, calma, que tudo na vida passa. Nada como um dia após o outro com uma noite no meio. Quando tiver um problema atormentando você, coloque no papel para tirar da cabeça e vá dormir, que no outro dia, com a cabeça fresca, a solução provavelmente aparecerá. Depois de 12 anos na empresa que trabalhava, fui demitida. Naquela época, estava no cargo de gerente financeira, com um bom salário. Meu mundo desabou. Ao mesmo tempo, meu pai, que trabalhou 35 anos como empregado e há 15 tinha decidido empreender, estava passando por sérias dificuldades financeiras. Com minha demissão e outros problemas, meu casamento também ficou abalado. E aqui começa a minha virada de chave, quando passei de empregada para autônoma, sem o menor planejamento. Queria muito ficar mais tempo com as minhas filhas e acompanhar de perto o crescimento dela. Ao mesmo tempo, precisava trabalhar, pois sempre dividia as contas com meu marido na época. Como uma pessoa de sorte, nas horas de dificuldade, sempre me apareceram pessoas que se tornaram anjos na minha caminhada. Foi nesse momento que me apareceu a oportunidade de dar uma guinada na minha vida. Encontrei uma amiga do meu irmão no clube e tudo mudou. Ela não sabia o que estava acontecendo na minha vida e quando contei a ela, foi logo dizendo: você vai trabalhar comigo, vou te ajudar. Senti como se uma luz tivesse brilhado no fim do túnel.
ao mesmo tempo que estava com medo. A minha primeira reação foi dizer: como assim? Sei que você trabalha com seguro de vida internacional, eu nunca vendi nada. Como vou trabalhar com você? Ela me deu a primeira lição dizendo: você tem tudo para conseguir. É comunicativa, conhece muita gente, sua família também conhece, basta querer. Depois desse dia, tudo mudou. Descobri em mim uma habilidade de vendas que não conhecia. Tive uma ajuda enorme do meu pai e dos meus irmãos, indicando amigos para que eu pudesse apresentar o seguro. Comecei a acessar o network deles e assim comecei a minha carteira de clientes. Meu pai, que sempre foi um grande incentivador dos filhos, um dia me disse: filha, se você conseguir vender seguro de vida internacional, você conseguirá vender o que quiser. Isso foi quase um mantra na minha vida e me ajudou muito a acreditar em mim. Nos 2 anos seguintes, trabalhei muito e formei uma boa carteira de clientes. Ganhei prêmios, viajei, mas não fiz mais importante, me planejar financeiramente. Afinal, tinha me tornado autônoma. Sabe aquele momento que você entra no carrinho da montanha-russa e ele está lá no topo, prestes a cair da primeira descida? Digo isso porque meu casamento acabou naquele momento. Me bateu aquele frio na barriga, a insegurança, o medo do desconhecido. E me vi tendo que assumir sozinho uma casa com 2 crianças. Meu ex-marido cumpria com suas obrigações, mas eu não tinha noção na época das consequências daquela indecisão. E aqui aprendi algumas lições. Não fazer nada de cabeça quente. Pensar que existe um futuro. As decisões de hoje vão afetar o seu amanhã. Ou seja, toda escolha na vida tem uma consequência. Tive a oportunidade de fazer vários cursos e aprender sobre o mundo dos investimentos. Pude capitalizar os anos de vendedora de seguro, protegendo as famílias caso acontecesse no sentido de atrapalhar seus projetos no curto prazo e, ao mesmo tempo, ajudá-las a planejar o longo prazo. Como tinha uma carteira grande de clientes seguro de vida, fiz parceria com o pessoal de investimentos e comecei a cuidar de uma forma mais completa dos meus clientes. Foi aí que aprendi mais sobre planejamento financeiro. Eu trabalhava muito, mas precisava, como autônoma, pensar no meu futuro. E você, tem investido no seu futuro? Pai e mãe são os nossos alicerces. E quando eles não estão mais aqui, ficamos sem chão. No entanto, quando eles conseguem formar uma família e deixá-la com seu legado, isso nos conforta. Resiliência, que é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com elas. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza que tudo passa. Há um ditado que diz: quando o cavalo selado passar perto de você, suba, porque pode ser que ele não passe outra vez. Temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. Eu trouxe comigo os aprendizados de meus pais, o legado do valor da família, as montanhas russas da minha história. Tudo isso me transformou em uma mulher mais forte e uma profissional extremamente comprometida com as decisões sobre o meu futuro e sobre o futuro dos meus clientes. Que tal pensar no seu planejamento agora? Capítulo 19. Seguro de vida e minha independência financeira. Sobre destruir crenças limitantes. Por Fernanda Minervini. Eis que uma jornalista, publicitária e marqueteira cai de paraquedas no seguro de vida e lá encontra o seu propósito. A vida que levamos sempre é fruto de nossas próprias escolhas e ninguém, além de você, é responsável por elas. Aqui eu me dirijo a você e lhe pergunto: você sabe o que te move? Você é capaz de querer tanto alguma coisa a ponto de sair de sua zona de conforto e de quebrar as suas crenças limitantes? A razão para eu fazer essas perguntas é simples. É porque, para alcançar a tão sonhada independência financeira, eu saí da minha zona de conforto e me despi de muitas crenças limitantes. E aqui começa o meu relato sobre o tema desse meu capítulo, seguro de vida, o que me levou finalmente à minha liberdade financeira.
No início de 2002, fui chamada para conhecer uma oportunidade numa multinacional americana que tinha parceria com uma instituição bancária famosa no Brasil. Fui otimista. Cerca de uma nova era de trabalho e de muita conquista estava por vir. O escritório era bem grande e os senhores que me entrevistaram pareciam sérios. Ao final da entrevista, ficou claro para mim que, a despeito de darem um nome pomposo em inglês para o cargo que desempenharia, eu teria mesmo é que vender seguro de vida. Acreditar ou não acreditar. O que você escolhe fazer quando surge um caminho e a sua intuição te diz para seguir por ali? Eu optei por acreditar, não somente porque precisava crer, mas principalmente porque enxerguei a essência da oportunidade que estava diante de mim. Entendi que não se tratava apenas de vender seguro de vida, mas sim de desenvolver um trabalho sério numa empresa centenária e já reconhecida no exterior, ajudando na criação de uma cultura nova no Brasil. A despeito de vislumbrar dificuldades e preconceitos, na minha mente coava um sonoro acredite. Pois bem, o que ganhei nesse desafio foi mais do que reconhecimento financeiro. Me desenvolvi como profissional e me aprimorei como ser humano. Mas não consegui isso à toa. Afinal, tinha um propósito e, com o passar do tempo, outros vieram naturalmente. O primeiro deles era obter a minha independência financeira para promover a mim e ao meu filho tudo que meus pais já haviam me dado. Depois de 2 anos estudando e trabalhando arduamente, enfrentando os muitos nãos dos clientes, com carga horária de mais de 70 horas semanais e de muitos quilômetros rodados, eu já tinha atingido uma remuneração mensal compatível de executivos de grandes empresas. Assim, pude trocar de carro, fazer uma reserva financeira e alugar um apartamento para que eu e meu filho começassem nova vida, os dois. Volto aqui a provocações positivas a você que me lê. Você deseja sua independência financeira, certo? Mas quais são os seus propósitos? São positivos? E que preço você está disposto a pagar para que eles se realizem? Capítulo 20. Ter ou ser? Eis a questão. Por Juliana Lobo Albieri. Oba! Você chegou aqui e fico muito feliz por isso. Significa para mim que você deseja buscar mais sobre prosperidade, não é? Fantástico! Assim como eu, sempre repensando e aprendendo sobre esse tema, afinal é necessário às nossas vidas. E aqui venho compartilhar com você um aprendizado maravilhoso que experimentei em minha vida e que por muitas vezes me deparo junto com meus clientes no consultório. Uma certa dificuldade, deficiência e até incapacidade em conseguir lidar com a questão do ser ou ter, tendo como enredo o prosperar. Passei minha adolescência sendo eu mesma, fora da curva e feliz. Por muito tempo me questionei: só é feliz a pessoa que é rica? Será que a tal prosperidade significa mesmo fartura financeira? Como desejar próspero ano novo para as pessoas se o próspero remete à fartura financeira e não à felicidade e sucesso? Temos mesmo de ter muito para dizer que somos prósperos e de nada adianta sermos nós mesmos? Antes, quando eu pensava em prosperidade, automaticamente aparecia como resposta riqueza. E sei que para muitos ainda soa dessa forma. Interessante é que muitos ficam presos nesse significado e bitolados em prosperar para produzir riqueza. Os questionamentos descritos aqui aos poucos foram tomando forma, e eu não vou mentir que para mim a profundidade do real sentido do prosperar aconteceu há exatamente 1 ano atrás. Claro que vou compartilhar aqui com você. Aliás, esse é o meu objetivo, ensinar o que aprendi. Não porque sua história tenha que parecer com a minha, pelo contrário, cada um com sua história. Mas a conexão existe quando percebemos a trajetória de uma pessoa. Pessoas se conectam com pessoas. Ao mesmo que, após você ler meu capítulo, ocorra uma transformação linda em você, assim como está acontecendo comigo. Vivemos em uma sociedade de consumo. Isso não é novidade. A cada minuto das nossas vidas, somos testados e bombardeados com mensagens e propagandas que atingem muitas vezes os nossos desejos e sonhos.
Em um momento, a vontade de ter fala mais alto. E quando paramos para observar nossas vidas, estamos repletos de consumismos que não sabemos explicar, justificar. Dessa forma, todas as pessoas tornam-se consumidores em potencial e diversas compras são realizadas para satisfazer as vontades impulsivas e motivadas pelos fatores excedentes da necessidade material real. Na sociedade de consumo, existe um tipo de molde para que as pessoas sejam sempre estimuladas a consumir coisas o tempo todo, mesmo quando não precisamos dos itens comprados. Em contrapartida desse movimento, a indústria estrategicamente encurta a vida útil dos produtos, a fim de estimular a roda, o ciclo da sociedade de consumo. Ciclo esse baseado no seguinte: ciclo de criação de necessidade igual consumo, menos descarte, menos novo consumo, igual. Isso mantém a sociedade de consumo viva. Diante de todo esse contexto de viver em uma sociedade de consumo, lidamos diariamente com a questão: eu tenho que ter, eu preciso ter. O ter, por não existir uma finitude desse ciclo, entra vagarosamente em nossas vidas e em determinado ponto passa a significar felicidade, pertencimento. Gosto muito de relacionar o ter com a nossa imagem. Observe que alguns eventos, festas, reuniões que você frequenta, seja profissional ou não, amigos, colegas, família, na maior parte das vezes, quando você é apresentado a alguém, é bem assim. Essa é Juliana, dona do... Ou, essa é Juliana, diretora do... Ou, essa é Juliana, da empresa tal. Veja que legal pensar nisso. Não é bem assim? É nítido que no mundo em que estamos acostumados a viver, para ser apresentada a pessoa tem que ter um título. Por que não dizer assim? Essa é Juliana, mãe de 2 filhas, uma pessoa muito amiga, determinada, alegre, que ama viver. Não, é preciso ter títulos para nos reconhecerem, para termos uma importância para o outro. Quase posso dizer que precisamos disso para tanto eu quanto você existir. Somos o que somos, ou somos o que temos. Quem é você para você? Você sabe dizer isso? Capítulo 21. A chave para os hábitos dos ricos, por Roberta G. Chaves. Assim como muitas pessoas, cheguei a pensar que o sucesso e a riqueza não eram para mim. Com o tempo, após adquirir certos conhecimentos, passei a entender que tudo era uma questão de hábitos. Haviam-se passado 20 anos desde que a minha primeira jornada empreendedora e eu ainda buscava uma solução milagrosa para o sucesso. Eram muitos porquês e tão poucas respostas. Já havia participado de workshops, sessão de coaching para eliminar crenças limitantes, lido dezenas de histórias de empresários bem-sucedidos que começaram do nada e construíram impérios. Mas parecia que faltava uma peça. Faltava virar uma chave. Eu sabia que não importava onde eu atuasse, em todos os segmentos da história de sucesso e de fracasso. Eu buscava ser um exemplo de empreendedorismo de sucesso. Porém, ser empreendedor não é fácil. As pessoas não acreditam no seu sonho e riem de suas ideias. É uma vida solitária. Eu me lembro que muitas vezes chorei em silêncio e tive insônias de preocupação. A vontade de desistir era grande, mas por algum motivo eu sentia que a peça que faltava para o sucesso estava dentro de mim. Era como se eu não estivesse fazendo o que deveria ser feito. Um pouco por falta de autoconfiança, um pouco com medo de que os erros do passado se repetissem, e um pouco por me acomodar quando as coisas estavam bem. Às vezes eu me sentia ingrata por querer mais, como se eu fosse decepcionar minha família por ainda não estar completamente satisfeita pelo que já tínhamos construído. Fui crescendo na área comercial e decidi abrir minhas próprias lojas. Cometi vários erros. Não tinha capital de giro, não me dedicava como deveria e, especialmente, não amava o que fazia. Após esse primeiro fracasso, tentei voltar ao mercado de trabalho, mas eu não estava feliz. Eu era admirada pelas minhas qualidades, mas era limitada a fazer o que deveria ser feito.
Eu queria construir algo do meu jeito e me dedicar ao meu negócio da mesma forma que me dedicava ao negócio de outra pessoa. Vi uma oportunidade de criar um negócio promissor na área de alimentação. Arrisquei novamente. Em pouco tempo percebi que estava pensando só no retorno financeiro e não no impacto que o negócio causaria na vida das pessoas. Não me identifiquei com a operação e vendi a empresa. Tempos depois, entrei na faculdade sonhada. Comecei a dar aulas, mas como sempre tive espírito empreendedor, desenvolvi meu próprio método e abri minha própria escola. Como eu sempre tive dificuldade para aprender inglês, eu sempre buscava formas de facilitar a aprendizagem e estimular os alunos. Esse negócio me realizou. Encontrei meu propósito. Com ele vieram outras ideias. Lancei uma linha de jogos de cartas em inglês, um negócio escalável. Um certo dia, resolvi buscar informações em inglês para ver se encontrava algo diferente. Encontrei um site que falava dos hábitos dos ricos, com base em um estudo que identificava padrões comportamentais entre as pessoas das mesmas classes sociais, pobres e ricas. Havia um programa de 30 dias, cujos ensinamentos resolvi pôr em prática. Os 10 principais hábitos que deveriam ser praticados em conjunto para mudanças significativas acontecessem de forma rápida na vida de uma pessoa eram: 1. Criar uma lista de hábitos pessoais positivos e seguir diariamente. 2. Estabelecer 3 principais metas para o ano e focar todas as ações nelas. 3. Ler pelo menos 30 minutos diários sobre a profissão para aprimoramento. 4. Fazer pelo menos 4 vezes na semana 30 minutos de exercício físico. 5. Viver com moderação. Por exemplo, comer ou gastar com equilíbrio. 6. Fortalecer relacionamentos, muitas vezes com uma simples ligação. 7. Ser otimista, o que incluía não reclamar, não julgar e não criticar. 8. Guardar pelo menos 10% de todos os ganhos diários. 9. Controlar os pensamentos e as emoções, ou seja, não agir por impulso. 10. Realizar pelo menos 80% da lista das atividades pessoais diárias. Capítulo 22. Seu dinheiro vai te acompanhar se tiver respeito por ele. Por Shirley Freitas. Sair das dívidas é o desejo de muita gente e pode ser o seu também. Na busca incessante por saídas para se libertar rápido delas, normalmente aumenta-se o endividamento. Tudo começa com o primeiro empréstimo para cobrir o saldo negativo, mas em pouco tempo já não é mais suficiente. O que você faz? Contrata mais um. Enfim, a má administração das finanças é a principal causa de se contrair dívidas. Saber o que ganha e o quanto gasta pode ser uma tarefa impossível para muitos. E quando se chega neste nível de descontrole, é importante procurar por educação financeira. Mas logo vem a questão: se estou devendo, como é que vou pagar um profissional ou pedir ajuda? Exatamente nesse momento que deve existir uma reflexão profunda. Peço ajuda ou continuo pagando juros? Você já anotou quanto paga de juros por mês? Vai por mim. É melhor pedir ajuda em vez de não conseguir dormir por causa das dívidas. Eu tenho um amigo que se tornou um milionário de dívidas por não ter pedido ajuda na hora certa, por não saber que tinha profissionais que poderiam ajudar endividados. Após um programa de educação financeira, esse meu amigo, mentor de executivos e negócios, chegou a se tornar embaixador do curso Mente Milionária no Brasil. E você? De que lado quer ficar nessa história? Mas eis que surge a tal vaidade. Eu? Jamais vou abrir a minha vida financeira para outra pessoa. Prefiro morrer do que passar tamanha vergonha, pois pedir ajuda chega a ser vergonhoso. A maioria da população não tem a chamada reserva estratégica, que deve ser de 3 a 6 vezes o valor do seu ganho líquido. Mas o ideal é ter 12 vezes do seu salário como reserva. Este é um dos fatores que leva o brasileiro a contrair tantas dívidas.
São casamentos que se desfazem, relacionamentos que não sobrevivem, sonhos que vão por água abaixo, saúde comprometida, demissões, suicídio, depressão profunda e por aí vai. O dinheiro é necessário para ativar todas as áreas da vida. Ele é o equilíbrio entre o ser e o ter. A educação financeira tem um propósito maior na sua vida. Ela veio para mudar o seu comportamento diante do dinheiro. Já deve ter ouvido falar milhares de vezes que para ter uma boa educação com o dinheiro é gastar menos do que ganha. Eu pensava assim, melhor, fazia assim. Anotava tudo, todos os meses, mas sem propósito algum. Era apenas uma tarefa a mais no meu mês. Juro. Até que isso foi me incomodando muito. Eu fui atrás de aprender sobre aquilo que eu não conseguia avançar sozinha. A educação financeira consiste em mudança de comportamento, com o objetivo de trazer qualidade de vida e aumentar o nível de consciência. Ensina a construir um planejamento financeiro que leva a ter uma vida sustentável. É importante ter em mente algumas questões como: eu faço compras por necessidade ou por emoção? Consigo controlar meu dinheiro ou deixo ele guiar minhas escolhas? Tenho dívidas ou todas minhas contas estão em dia? Essas questões podem te guiar para você começar a sua educação financeira. Lembre-se sempre que você deve controlar o dinheiro e não o contrário. E saber o que fazer com ele é o próximo passo. O caminho mais curto para baixar o seu nível de endividamento é se educando financeiramente. E a escolha depende somente de você. Só peço que responda: quanto tempo você levou para ficar endividado da maneira que está hoje? Então, para que ter pressa agora? Se você conseguiu entrar no buraco, agora quero que saia dele. Pague o preço por isso, estudando, por exemplo, ou continue pagando juros, continue derretendo o seu dinheiro. Ao estudar ou ler livros e biografias, você estará nada mais, nada menos que aprendendo com o erro do outro. Capítulo 23. Cocriando Liberdade Financeira, por Luísa Alves. Essa é a realidade de uma pequena empresária, casada há 15 anos, mãe de 2 filhos, que, embora tivesse uma vida relativamente tranquila, passou por uma mudança brusca, sobretudo no casamento, que culminou na separação aos 40 anos. Embora já tivesse conquistado uma certa estabilidade, não tinha nenhuma experiência para viver e assumir sozinha sua casa, seus filhos e seus negócios, com todos os compromissos já existentes no seu dia a dia. Os efeitos de uma inesperada mudança, sua saúde emocional foi ficando bastante comprometida, ocasionando um distúrbio depressivo muito forte, a ponto de querer desistir de tudo. Seu olhar para os filhos já não era o mesmo, pois tudo que lembrava seu casamento significava agressão para ela, tamanha era a aversão à separação. Movida pela incapacidade do momento, ela não se sentia capaz de conduzir nem a própria vida, quanto mais cuidar dos filhos e dos negócios. Com isso, sua vida financeira se tornou um verdadeiro caos. Para tentar salvar sua pequena empresa, ela precisou recorrer aos bancos, mas isso foi virando uma bola de neve, que fazia com que buscasse um banco para pagar o outro. E o resultado não podia ser diferente. Chegou ao limite, já não tinha mais onde recorrer. Sua credibilidade havia se esgotado e a sua saúde emocional cada vez mais debilitada. Nessa altura dos acontecimentos, já tinha vendido o carro para pagar as dívidas e só não tinha comprometido seu apartamento porque na separação o haviam deixado em usufruto. No auge do desespero, essa mãe, que já não encontrava forças para reagir sozinha, achou que podia matar a sua dor tirando a própria vida. Se não fosse seu filho mais novo, de apenas 12 anos, ter chegado no exato momento em que sua mãe tentava se jogar da sacada de seu apartamento no 5º andar, hoje estariam órfãos de mãe com um pai ausente. A partir desse fato, ainda em estado de choque, passou a querer ficar fechado no quarto escuro, sem contato com ninguém. Depois de muitas tentativas, conseguimos tirá-la da cama e levá-la para o chuveiro. Enquanto isso, os meninos preparavam a mesa com um lanchinho bem gostoso para ver se a mãe se animava.
Foi uma situação bastante desafiadora, pois a todo momento ela dizia que sua vida já não tinha mais sentido. Logo depois do lanche, eu ofereci uma sessão de ventosa terapia, para que ela pudesse relaxar e eu ganhar tempo para continuar nossa conversa. Durante o procedimento, fui questionando as razões que a levaram a chegar àquele estado. À medida que ia perguntando, mesmo com uma certa resistência, ela conseguia se abrir aos poucos em meio a muitas lágrimas. Ela me disse: "Não tenho forças." A princípio, sugeri que procurasse ajuda de um profissional da saúde, pois todo o seu aspecto era de quem estava com uma depressão profunda, mas ela foi relutante. Diante de tudo isso, com muita convicção, me coloquei a seu serviço, lhe oferecendo um processo que poderia impactar sua vida, eliminando suas crenças limitantes e construindo novas crenças fortalecedoras, capazes de restabelecer seu ânimo e dar início à recuperação de sua saúde emocional e financeira. Claro que com cuidado. Então, conseguimos agendar alguns encontros semanais para que eu pudesse ministrar as sessões, deixando-a muito à vontade, para que eu pudesse avaliar o seu perfil e ajudá-la a trazer consciência de tudo que estava vivendo e encontrar caminhos que a levariam a uma transformação. A partir do terceiro encontro, já fomos direto para a questão das dívidas, avaliando e traçando metas para priorizar as que eram mais urgentes e buscando alguns recursos para conseguir saná-las. Começamos por seus 2 funcionários, que, embora não estivessem recebendo seus salários, ainda eram muito solícitos com ela, pois acreditavam que, mesmo se tratando de um grande desafio, poderia ser uma situação temporária. Então, a partir desse momento, ela os chamou para uma reunião, na qual também fez questão da minha presença. Nessa reunião, foi colocado sobre a mesa a sua real situação financeira. O importante é que cada passo era possível perceber um pouco de evolução no seu ânimo e no seu desejo de salvar seu patrimônio. Esse casal, que são seus funcionários até hoje, são pessoas bastante proativas. E mesmo fazendo parte do problema, tinham mais clareza para propor uma solução. E isso a fez enxergar que, apesar de estar sem crédito para novos empréstimos, a saída seria fazer uma negociação junto aos bancos bem favorável e a longo prazo para quitar todas as dívidas, que não eram poucas. Mas, com o levantamento que conseguiram fazer, foi possível pagar tudo o que estava pendente e ainda restou um pequeno capital para reiniciar seus negócios em parceria com um casal de funcionários, que apostou na recuperação daquela pequena empresa. Continuamos com nossos encontros semanais, porque ela dizia que se sentia mais forte quando eu estava por perto, pois via em mim alguém com quem podia compartilhar suas dúvidas e ter certeza que se manteria de pé, mas também as suas conquistas do dia a dia. As pessoas não planejam fracassar, fracassam por não planejar. John L. Beckley. Capítulo 24. Prosperidade para sempre, por Magnolia Bramall. Cada capítulo desse livro traz dicas, regras e exercícios incrivelmente úteis, dado por especialistas excelentes em suas áreas, com clareza e simplicidade essenciais para que sejam plenamente executadas pelo leitor, decidido a alcançar a prosperidade. Então, ousei falar da essência, sem a qual nenhuma técnica, dica ou planilha funcionará. A essência da prosperidade, que é o que vai realmente lhe fazer próspero, ainda que em momentos de crise. Não imagine que planilhas e controles lhe farão próspero se o seu coração e pensamentos estiverem aprisionados nelas. Incapazes da solidariedade, bondade e empatia, não pense que uma vasta lista de bens e uma conta bancária recheada fará próspero um coração egoísta e avarento. Entenda o principal. Você pode prosperar em qualquer situação, em crise ou fora dela, no pouco ou no muito. É essa consciência que faz a diferença. Essa é a essência da jornada. Entender que a prosperidade não fala de valores, mas de comportamento diante de qualquer valor ou circunstância. Ter uma vida bem-sucedida, seguindo por um caminho fácil e direto, e assim garantir um bom resultado, como descreve o dicionário para quem é próspero,
indica uma pessoa serena, honesta, sensata e sábia, ao passo que a descrição do bem-sucedido indica alguém brilhante, florescente, notável, belo, ou seja, alguém que emana luz, boas coisas e boas ações. Fica fácil percebermos que o primeiro passo para uma jornada próspera é alinhar-se com tudo o que diz respeito ao mundo próspero, pois o universo é abundante, há prosperidade em tudo à nossa volta, mas precisamos acessá-la. Se já entendemos que o bem-sucedido é algo notável, florescente, brilhante, fica fácil conectá-lo com sabedoria, sensatez, serenidade, senso de justiça, honestidade, empatia, bondade e generosidade, certo? Ainda que você seja cético, não pode ignorar as leis da física, que demonstram que não há união possível entre luz e trevas. Logo, para ser brilhante, não se pode estar associado ao que é turvo nem nebuloso. O ciclo da prosperidade prevê uma jornada com o uso sábio e generoso de todos os recursos que precisamos e que se cheguem às nossas mãos, onde sabedoria é não se privar, mas usar o necessário e generoso e não permitir o desperdício, praticando a doação, de forma que tudo cumpra o seu papel no universo, que todos tenham em abundância e ninguém viva a escassez. Muitos podem achar que estou falando do sistema político ou socioeconômico, mas não é isso. Estou falando do ciclo da vida, da natureza que nos ensina em tudo. Balu, o bom amigo do Mowgli, o menino lobo, adora desenhos animados, também traz excelentes reflexões. Cantava uma música com a reflexão excelente que dizia: eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo o necessário, somente o necessário. Por isso, nessa vida estou em paz. Essa é a essência da prosperidade. Lidar com os recursos de forma consciente e inteligente. Consumir o bastante, economizar sem avareza ou ganância, doar o que não lhe é útil. Precisamos exercitar a diferença entre necessidade e vontade, entre sonho e vontade. Conhecer e refletir muito sobre a diferença entre economizar e acumular, entre ser previdente e egoísta ou avarento, entre não poder e não querer ajudar o outro. Capítulo 25. Comece a construir a sua liberdade financeira, por Marcos M. de Oliveira. Bem-vindo! Que bom que você deu o primeiro passo para obter sua liberdade financeira. Ao falarmos em liberdade financeira, já nos vem à mente como fazer isso. Disciplina, corte total de gastos. Não importando onde afetará meu emocional? Preciso economizar? Sim, mas não é só isso. Neste artigo, vou lhe mostrar os 8 passos para a liberdade financeira. 1. Mudar a mentalidade sobre suas crenças para que você venha alcançar essa liberdade. Entenderemos a partir de agora o que é essa liberdade financeira e como é introduzida em sua vida. 2. Controle financeiro, ou seja, a receita e despesas sejam bem acompanhadas, escritas e contabilizadas. É fundamental para saber o quanto gastamos e quais os nossos gastos. 3. Economizar é a sua prioridade atual? Ok, corte gastos, porém qualificando os cortes e, quando possível, fazendo trocas inteligentes. Revendo seus conceitos sobre economizar, porque essa atividade lhe trará muitas vantagens nesse processo. Vou lhe ensinar como você pode fazer isso. 4. Criar novas rendas, diversificando a receita, de preferência qualificando prazerosamente essa nova atividade. Permita-se exercer uma atividade que você gosta, sem ter medo. Qualquer ganho extra é bem-vindo. 5. Planejamento. Com metas claras e datas para o cumprimento delas. Número 6. Reserva de emergência, que começará com 1 mês, com o objetivo de 2 meses à frente de suas despesas. Número 7. Colchão financeiro, onde você conseguirá reservar de 3 a 12 meses à frente de suas despesas. Número 8. Investimentos. Finalmente a hora que você conseguirá manipular a liberdade financeira, pois você terá a inteligência e a mente programada para tal.
Crenças e recompensas. Para que tenhamos uma nova mentalidade financeira, precisamos primeiramente saber a estrutura emocional que necessitamos para viver essa liberdade. Vamos então trabalhar a nossa mente no sentido de tudo que nos controla. Não somente a área financeira, mas tudo que controla a nossa vida. Nosso objetivo aqui começa no ensino proporcional da sua mentalidade consciente, ou seja, desde aquilo que você sabe que tem sob seu controle, até as técnicas para acessar aquilo que você pensa não saber como controlar. Queremos demonstrar aqui que você pode viver aquilo que você quer viver, aquilo que você tem o desejo de colocar em prática. Respirar e não se sentir mais afogando-se na infelicidade das suas crenças financeiras. Vamos então modificar nosso inconsciente. Mas como? Partiremos do preposto das pessoas que falam "viva fora da caixa". Vocês já analisaram como essa frase é sem noção? Desde o momento em que vivemos em uma sociedade, já entramos em uma grande caixa e todos nós temos nossas crenças e conceitos diferentes que formam as paredes da nossa própria caixa. Ok, então como iremos mudar isso? Adequando a sua vida financeira à sua caixa pessoal. Ou melhor dizendo, derrubando parede por parede, para construirmos uma nova caixa. Começaremos então entendendo que a responsabilidade por nossa vida financeira é nossa. Abra agora a sua cabeça e pense: a mudança começa em mim, pois o dinheiro é meu, sou eu que tenho que fazer o meu planejamento. Você não manda no seu inconsciente, porém você o programa. Logo, se eu quero mudar um comportamento que está escrito no meu inconsciente, eu preciso trabalhar de forma emocional para modificar minhas crenças limitantes. Se você gostou desse audiobook, te convido a dar o seu like e se inscrever no nosso canal.